Você já parou para pensar por que um príncipe egípcio abandonaria todo o seu poder para se tornar um fugitivo no deserto? Êxodo 2, 10 nos diz que a filha do faraó adotou uma criança hebraica e a criou como seu próprio filho. A maioria das pessoas assume que Moisés sempre soube quem ele era. Mas os registros históricos e o texto bíblico revelam algo muito mais complexo. Nesta jornada, vamos desvendar 3 verdades ocultas. Primeiro, veremos como o Egito construiu seu império sobre o sangue de um povo esquecido. Depois, descobriremos como um bebê condenado à morte se tornou herdeiro do trono mais poderoso da terra. E, finalmente, entenderemos por que essa história ainda ecoa através dos séculos. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O ano é 1520 a.C. O sol escaldante do Egito queima a pele dos trabalhadores hebreus enquanto eles carregam pedras gigantescas. Não são apenas blocos de construção, são os sonhos esmagados de um povo inteiro. Gênesis 15, 13. Havia profetizado que os descendentes de Abraão seriam escravizados em terra estrangeira por 400 anos. Agora, essa profecia estava se cumprindo de forma brutal. Os egípcios não buscavam apenas trabalho escravo. Eles queriam quebrar algo mais profundo. Queriam destruir a esperança. Cada chicotada tinha um propósito psicológico. Cada grito de dor era calculado para apagar a memória de quem aquele povo havia sido. Os hebreus lembravam das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Lembravam que Deus havia prometido uma terra, mas essas memórias estavam sendo sistematicamente apagadas. A escravidão no Egito Antigo não era apenas física, era espiritual e cultural. Os egípcios implementaram o que os estudiosos modernos chamam de genocídio cultural. Eles proibiram as práticas religiosas hebraicas, separaram famílias intencionalmente. Forçaram os hebreus a adorar os deuses egípcios, mas algo resistia. Êxodo 1, 12 registra um fenômeno notável. Quanto mais os egípcios oprimiam os hebreus, mais eles se multiplicavam. Esse crescimento populacional aterrorizou o faraó. Os registros históricos sugerem que o faraó dessa época era provavelmente Tutmés I ou seu sucessor. Ele viu os números. Viu que os hebreus estavam se tornando uma nação dentro de sua nação e tomou a decisão mais cruel da história antiga. Êxodo 1, 22 registra sua ordem. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Pense na monstruosidade dessa ordem. Não era guerra, não era batalha, era assassinato sistemático de bebês inocentes. As mães hebreias viviam em terror constante. Cada gravidez era uma sentença de morte potencial. As parteiras hebreias, Sifrá e Puá, são mencionadas em Êxodo 1, 15 como mulheres que desafiaram essa ordem. Elas mentiram para o faraó, dizendo que as mulheres hebreias davam à luz antes que elas pudessem chegar. Mas nem todos os bebês puderam ser salvos pelas parteiras. Foi nesse contexto de horror absoluto que uma mulher hebreia da tribo de Levi deu à luz um menino. Êxodo 2, 2 nos diz que ela viu que ele era uma criança formosa. A palavra hebraica usada aqui é tov, a mesma palavra usada em Gênesis quando Deus olha para a criação e diz que era bom. Havia algo especial naquele bebê. Por 3 meses, a mãe de Moisés o escondeu. Imagine o terror desses 90 dias. Cada choro do bebê poderia atrair a atenção dos soldados egípcios. Cada visita inesperada poderia ser a última. Os vizinhos poderiam denunciá-los a qualquer momento. A tensão era insuportável, mas finalmente ela não conseguiu mais escondê-lo. Então,
ela fez algo extraordinário. Êxodo 2, 3 descreve como ela pegou um cesto de junco, o impermeabilizou com betume e piche, colocou o bebê dentro e o depositou entre os juncos, à margem do rio Nilo. Alguns estudiosos notam que a palavra hebraica para cesto, aqui, é tevá, a mesma palavra usada para a Arca de Noé. Não é coincidência. Ambos eram vasos de salvação flutuando sobre águas de julgamento. A irmã do bebê, que a tradição identifica como Miriam, ficou à distância para ver o que aconteceria. E então ocorreu o impossível. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Êxodo 2, 5 registra que ela viu o cesto entre os juncos e enviou sua serva para buscá-lo. Quando ela abriu o cesto, o bebê chorou. Aqui está o detalhe crucial que muitos perdem. Êxodo 2, 6 diz que ela reconheceu imediatamente que era um dos meninos hebreus. Ela sabia. Ela sabia da ordem de seu pai para matar todos os meninos hebreus. E ainda assim, algo naquele choro tocou seu coração. Ela decidiu desobedecer ao decreto real. Ela decidiu salvar aquele bebê. Miriam, vendo a compaixão da princesa, se aproximou e ofereceu encontrar uma ama de leite hebreia. A princesa concordou. E assim, ironicamente, a mãe biológica de Moisés foi paga pela corte egípcia para amamentar seu próprio filho. Deus tem um senso de humor divino. O decreto do faraó para matar os bebês hebreus acabou financiando a sobrevivência de Moisés. Mas quando o menino cresceu, ele foi levado à filha do faraó. Êxodo 2, 10 diz que ela o adotou como seu filho e lhe deu o nome de Moisés, explicando: porque das águas o tirei. O nome Moisés tem raízes tanto hebreias quanto egípcias. Em hebraico, Moshe significa tirado. Em egípcio, Mose significa filho, ou nascido de, como em Tutmoses, nascido de Tot, ou Ramsés, nascido de Ra. Agora, um bebê hebreu condenado à morte estava sendo criado no palácio real. Ele dormia em lençóis de linho fino, comia nas mesas do faraó, aprendia com os escribas mais sábios do Egito. Atos 7, 22 nos diz que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele estava sendo preparado para a liderança. Mas havia uma questão que ninguém na corte queria discutir. Moisés sabia que era hebreu? Quando ele descobriu? Como ele descobriu? O texto bíblico guarda silêncio sobre os primeiros 40 anos de sua vida no palácio. Mas sabemos que algo estava acontecendo internamente. Uma tempestade estava se formando na alma daquele príncipe egípcio. E quando essa tempestade finalmente explodisse, nada seria como antes. Capítulo 2 A memória proibida. Você consegue imaginar crescer sem saber quem você realmente é? Êxodo 2, 11 marca um ponto de virada crucial. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu suas cargas. A maioria das pessoas pensa que essa foi a primeira vez que Moisés viu os hebreus sofrendo. Mas os estudiosos sugerem algo diferente. Essa frase indica que Moisés fez uma escolha consciente de visitar seus irmãos. Ele já sabia. A questão é, como e quando ele descobriu sua verdadeira identidade? E o que o levou finalmente a agir? Durante 40 anos, Moisés viveu no luxo do palácio real. Ele tinha tudo que um príncipe egípcio poderia desejar: poder, riqueza, educação, status. Ele era treinado nas artes da guerra, aprendia astronomia, matemática, arquitetura. Os egípcios eram mestres em todas essas áreas. Moisés estava sendo moldado para ser um líder no império mais poderoso do mundo antigo. Mas algo não estava certo. Talvez ele ouvisse sussurros nos corredores. Talvez servos comentassem sobre o príncipe que não parecia egípcio. Talvez sua mãe adotiva tenha lhe contado a verdade em algum momento.
A tradição judaica sugere que sua mãe biológica, durante os anos em que o amamentou, sussurrou histórias sobre Abraão, Isaque e Jacó. Ela plantou sementes de identidade que levariam décadas para germinar. Hebreus 11, 24 a 25 fornece uma janela para a alma de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Essa não foi uma decisão impulsiva. Foi uma escolha deliberada baseada em fé. Moisés pesou suas opções e escolheu a identidade hebreia. Mas o que torna essa escolha tão radical? Para entender, precisamos compreender o que Moisés estava abandonando. Como príncipe egípcio, ele tinha acesso aos templos mais sagrados. Ele participava de cerimônias religiosas elaboradas. Ele via os sacerdotes realizarem rituais para deuses como Ra, Osíris, Ísis, Horus. Esses deuses não eram abstrações. Para os egípcios, eles eram reais e poderosos. Moisés também entendia o conceito de Ma'at, a ordem divina que sustentava toda a civilização egípcia. O faraó era considerado um deus vivo, o mediador entre os mundos divino e humano. Desafiar o faraó não era apenas traição política, era heresia cósmica. Era virar as costas para todo o sistema de realidade que sustentava o Egito. E ainda assim, algo mais profundo chamava Moisés. Êxodo 2, 11 diz que ele saiu a seus irmãos e viu suas cargas. A palavra hebraica para viu, aqui, é ra'a, que significa mais do que simplesmente olhar. Significa perceber, compreender, internalizar. Moisés não apenas viu hebreus trabalhando. Ele viu a injustiça. Ele viu a crueldade. Ele viu seu próprio povo sendo destruído. E então, ele viu algo que quebrou sua contenção. Um capataz egípcio estava espancando um trabalhador hebreu. Êxodo 2, 12 registra a reação de Moisés. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Essa frase revela tanto sobre o estado mental de Moisés. Ele olhou ao redor. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era proibido. Ele não estava agindo por instinto cego. Ele estava tomando uma decisão. Por que ele matou o egípcio? Alguns sugerem que foi um ato de justiça. Outros dizem que foi vingança. Atos 7, 25 oferece uma perspectiva intrigante. Ele supunha que seus irmãos compreenderiam que Deus os estava libertando por meio dele, mas eles não compreenderam. Moisés acreditava que estava iniciando uma revolução. Ele pensava que os hebreus o reconheceriam como seu libertador. Mas tudo deu errado. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus brigando. Êxodo 2, 13 registra que ele tentou intervir, perguntando ao agressor: "Por que você fere seu companheiro?" A resposta foi devastadora: "Quem o fez príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio?" Moisés percebeu que seu segredo havia sido descoberto. E mais doloroso ainda, seu próprio povo o rejeitou. Essa rejeição é um tema que percorre toda a história de Moisés. Ele não era totalmente egípcio, nem totalmente hebreu. Ele era um homem entre 2 mundos, não completamente aceito por nenhum dos dois. Os egípcios sempre souberam que ele era hebreu, e os hebreus sempre o viram como um príncipe egípcio. Essa tensão de identidade moldaria toda a sua liderança futura. Êxodo 2, 15 registra: "Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença do faraó e foi habitar na terra de Midian." Em um dia, Moisés perdeu tudo. Ele não era mais um príncipe. Ele não era mais um libertador. Ele era um assassino fugitivo.
O palácio que tinha sido seu lar agora queria sua cabeça. O povo que ele tentou salvar o havia traído. E então Moisés correu. Ele correu para o deserto. A jornada de Midian era longa e perigosa. Ele atravessou o Sinai, uma terra brutal de rochas e calor. Não tinha provisões. Não tinha plano. Ele apenas sabia que precisava sair do Egito antes que os soldados do faraó o encontrassem. Imagine a vergonha. Imagine a confusão. Um dia antes, ele era um príncipe. Agora, era um refugiado desesperado. Mas aqui está o que muitos não percebem. Esse não foi o fim da história de Moisés. Foi apenas o começo. Deus estava levando Moisés para uma escola muito diferente do palácio egípcio. Ele estava prestes a aprender lições que nenhum escriba poderia ensinar. Ele estava prestes a conhecer um Deus que os egípcios nunca imaginaram. E 40 anos no deserto iriam transformá-lo de um príncipe impulsivo em um líder capaz de desafiar o império mais poderoso da terra. Mas antes que essa transformação pudesse acontecer, Moisés precisava desaprender tudo que o Egito lhe havia ensinado. Ele precisava esvaziar seu coração do orgulho e da autossuficiência. Ele precisava quebrar. E o deserto é um lugar perfeito para quebrantar um homem. Nos próximos 40 anos, o fogo do Sinai iria forjar Moisés de maneiras que ele jamais poderia imaginar. E quando esse processo estivesse completo, nem o faraó, nem todos os deuses do Egito poderiam detê-lo. Capítulo 3. O homem entre dois mundos. Já se perguntou o que passa pela cabeça de alguém que perde absolutamente tudo em um único dia? Êxodo 2, 15. Nos diz que Moisés fugiu para Midian e sentou-se junto a um poço. A maioria das pessoas lê essa frase rapidamente. Mas estudiosos da narrativa bíblica notam que sentar-se junto a um poço é um motivo literário significativo. Foi junto a um poço que o servo de Abraão encontrou Rebeca para Isaque. Foi junto a um poço que Jacó conheceu Raquel. E agora, junto a um poço no deserto, Moisés estava prestes a encontrar seu futuro. Mas ele não sabia disso ainda. Naquele momento, ele provavelmente estava apenas exausto, desesperado e completamente perdido. O deserto de Midian fica a leste do Golfo de Acaba, na península do Sinai. É uma terra de rochas vermelhas, uadis secos e calor implacável. Moisés havia crescido na exuberância do Vale do Nilo, cercado por jardins verdes e canais de irrigação. Agora ele estava em uma terra que parecia o próprio fim do mundo. Não havia palácios aqui. Não havia servos. Não havia nada além de pedras, areia e silêncio. Enquanto Moisés descansava junto ao poço, 7 filhas de um sacerdote de Midian vieram para dar água aos rebanhos de seu pai. Êxodo 2, 16 a 17, registra que alguns pastores vieram e as expulsaram. Mas Moisés se levantou, defendeu as mulheres e deu água aos seus rebanhos. Essa cena revela algo essencial sobre o caráter de Moisés. Mesmo fugitivo, exausto e derrotado, ele ainda tinha senso de justiça. Ele ainda reagia à opressão. As mulheres voltaram para casa mais cedo do que o usual, e seu pai, Reuel, também chamado Jetro, perguntou o porquê. Elas explicaram que um egípcio as havia defendido e até tirado água para os rebanhos. Note o detalhe: elas o chamaram de egípcio. Moisés ainda falava como egípcio, ainda se vestia como egípcio, ainda carregava a identidade externa do império que havia abandonado. A transformação interna levaria muito mais tempo. Jetro convidou Moisés para sua casa. Êxodo 2, 21 diz simplesmente: Moisés concordou em habitar com aquele homem que lhe deu por esposa sua filha Zípora. Essa única frase condensa o que provavelmente foram meses ou anos de transição. Moisés, que havia sido criado para liderar exércitos e governar províncias,
agora estava aprendendo a cuidar de ovelhas. As mesmas mãos que seguraram cetros agora seguravam cajados de pastor. A vida de pastor no Antigo Oriente Próximo era considerada uma das ocupações mais baixas. Gênesis 46, 34 nos diz que os pastores eram detestáveis para os egípcios. Moisés havia caído de príncipe real para a profissão mais desprezível, mas Deus estava orquestrando algo profundo. Atos 7:30 nos diz que Moisés passou 40 anos em Midian. 40 anos. Pense nisso. 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. 40 anos de silêncio. 40 anos para refletir sobre tudo que ele havia perdido e tudo que ele havia sido. Durante esses anos, Moisés teve um filho. Êxodo 2, 22 registra. Ela deu à luz um filho, e Moisés lhe pôs o nome de Gerson, pois disse: Sou um estrangeiro em terra estrangeira. Esse nome resume perfeitamente a condição existencial de Moisés. Gerson vem da palavra hebraica ger, que significa estrangeiro ou forasteiro. Moisés não era egípcio, não era midianita. Ele era um homem sem pátria. Ele pertencia a lugar nenhum. Mas algo estava acontecendo naquele deserto. O silêncio estava fazendo seu trabalho. As estrelas do deserto estavam ensinando lições que as bibliotecas do Egito nunca poderiam ensinar. O ritmo lento da vida pastoral estava reordenando as prioridades de Moisés. Ele estava desaprendendo o orgulho, estava desaprendendo a autossuficiência, estava desaprendendo a necessidade de controlar tudo. Estudiosos notam que o número 40 na Bíblia geralmente representa um período de provação, teste e preparação. Israel vagaria 40 anos no deserto. Jesus jejuaria 40 dias no deserto. 40 não é apenas um número, é uma temporada de transformação. E Moisés estava passando por uma metamorfose profunda. O príncipe impulsivo que matou um egípcio estava sendo refinado no fogo do tempo e do silêncio. Durante esses 40 anos, algo mais estava acontecendo no Egito. Êxodo 2, 23 registra: Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. O faraó que havia ordenado a morte de Moisés estava morto, mas o sofrimento dos hebreus continuava. Na verdade, estava piorando. O texto diz: Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da servidão, e o seu clamor subiu a Deus. Esse clamor é crucial. Por gerações, os hebreus haviam sofrido em silêncio. Agora, eles estavam clamando, e Deus estava ouvindo. Êxodo 2, 24 a 25, contém uma das declarações mais significativas de toda a Bíblia. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e conheceu a situação deles. A palavra lembrou aqui não significa que Deus havia esquecido. Em hebraico, zakar significa voltar-se ativamente para algo, ou decidir agir. Deus estava prestes a intervir na história humana de forma dramática. Mas por que agora? Por que não 20 anos antes? Por que Deus esperou tanto tempo? A resposta está na preparação. Deus não estava apenas preparando Moisés. Ele estava preparando um povo inteiro. Os hebreus no Egito estavam finalmente prontos para desejar a libertação, mais do que temer o desconhecido. E Moisés, depois de 40 anos no deserto, estava finalmente pronto para liderar. Moisés não sabia disso ainda. Ele estava simplesmente cuidando das ovelhas de seu sogro, vivendo a rotina tranquila de um pastor. Ele provavelmente havia desistido de qualquer sonho de grandeza. Ele provavelmente havia aceitado que sua vida seria passar o resto de seus dias naquele deserto, criar seus filhos, cuidar de animais. Ele não tinha ideia de que tudo estava prestes a mudar.
Ele não sabia que uma manhã comum se tornaria o dia mais extraordinário de sua vida. Ele não sabia que estava prestes a encontrar Deus face a face. E quando esse encontro acontecesse, nada seria como antes. Nem para Moisés, nem para o Egito, nem para o mundo. A maior libertação da história antiga estava prestes a começar. E o homem que Deus havia escolhido para liderá-la era um pastor de 80 anos que havia passado as últimas 4 décadas desaprendendo o poder e aprendendo a humildade. Deus estava prestes a provar que ele não precisa de príncipes poderosos. Ele só precisa de homens quebrantados, dispostos a obedecer. Capítulo 4. 40 anos de silêncio. O que acontece com um homem quando ele perde tudo e é forçado a recomeçar do zero? Números 12, 3, nos dá uma pista intrigante sobre o resultado final. Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde de todos os homens da face da terra. A maioria das pessoas assume que Moisés sempre foi humilde. Mas essa descrição foi escrita depois de 40 anos no deserto. O príncipe orgulhoso que matou um egípcio havia sido transformado em um dos homens mais mansos da história. Como isso aconteceu? O deserto tem uma maneira única de quebrar o orgulho humano e revelar o que realmente importa. O trabalho de pastor pode parecer simples, mas no antigo Oriente Próximo era uma ocupação de responsabilidade significativa. As ovelhas eram a riqueza da família. Perdê-las significava desastre econômico. Moisés tinha que conhecer cada animal. Tinha que encontrar pastagens e água em uma terra árida. Tinha que proteger o rebanho de predadores, ladrões e condições climáticas extremas. Essa não era uma aposentadoria tranquila. Era um trabalho duro e implacável. Mas o pastor também aprende lições que nenhuma sala de aula pode ensinar. Ele aprende paciência. Ovelhas não respondem a gritos ou violência. Elas respondem à voz calma de alguém que as conhece. Ele aprende vigilância. Um momento de distração pode custar a vida de uma ovelha. Ele aprende sacrifício. As necessidades do rebanho vêm antes de suas próprias necessidades. Salmo 23 não foi escrito por um rei em um palácio. Foi escrito por Davi, que também foi pastor, e reflete uma compreensão profunda da relação entre pastor e ovelha. Moisés estava aprendendo a ser pastor, mas ele não sabia que Deus o estava preparando para pastorear algo muito maior do que ovelhas. Ezequiel 34 descreve os líderes de Israel como pastores do povo de Deus. Jesus chamaria a si mesmo de bom pastor em João 10. A linguagem pastoral permeia toda a Escritura, porque a liderança espiritual reflete a liderança pastoral. Moisés estava na escola de Deus, e o currículo era ovelhas, silêncio e céu aberto. O deserto também ensina outras lições. Ensina a dependência. No palácio, Moisés tinha servos para atender cada necessidade. No deserto, ele dependia de poços, oásis e da provisão diária. Ensina vulnerabilidade. As tempestades de areia do Sinai podem matar um homem despreparado. O calor do dia e o frio da noite são indiferentes ao status humano. Príncipes e pastores sangram da mesma forma no deserto. E talvez mais importante, o deserto ensina silêncio. No Egito, Moisés estava cercado por vozes constantes. Funcionários, conselheiros, sacerdotes, multidões. No deserto, havia apenas o vento, as ovelhas e seus próprios pensamentos. Esse silêncio pode ter sido ensurdecedor no início, mas com o tempo, ele criou espaço para reflexão profunda. Moisés tinha 40 anos de memórias para processar, 40 anos de identidade confusa, 40 anos de falha e rejeição para digerir. A Bíblia não nos dá acesso aos pensamentos internos de Moisés durante esses anos.
mas podemos imaginar. Ele deve ter se perguntado por que havia perdido tudo. Deve ter questionado se Deus realmente existia ou se havia abandonado os hebreus ao seu destino. Deve ter lutado com culpa pelo homem que matou e com vergonha pela rejeição de seu próprio povo. Essas não são questões que se resolvem rapidamente. Elas exigem tempo, exigem deserto. Enquanto Moisés estava no deserto, a vida continuava no Egito. O faraó que o havia perseguido morreu. Um novo faraó assumiu o trono. As dinastias egípcias subiam e caíam, mas a escravidão dos hebreus continuava. Gerações nasciam e morriam, conhecendo apenas chicotes e tijolos. As promessas feitas a Abraão deviam parecer lendas distantes, histórias contadas por avós senes. Onde estava o Deus de seus antepassados? Mas Êxodo 2, 24 revela o que estava acontecendo nos bastidores. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se da sua aliança. O tempo de Deus não é nosso tempo. Isaías 55, 8-9 diz: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Do ponto de vista humano, 40 anos parecem um desperdício. Do ponto de vista de Deus, eram a preparação necessária para uma missão impossível. Estudiosos debatem sobre a data exata do Êxodo, mas a maioria coloca entre 1446 e 1260 a.C. Se assumirmos a data anterior, o faraó da opressão seria Tutmés III, um dos governantes mais poderosos da história egípcia. Ele expandiu o Império Egípcio até seu ponto máximo. Conduziu 17 campanhas militares bem-sucedidas. Era considerado invencível. E foi contra esse titã que Deus enviaria um pastor de 80 anos armado apenas com um cajado de madeira. Mas antes que o confronto pudesse acontecer, Moisés precisava de mais uma lição. Ele precisava de um encontro pessoal com o Deus vivo. Conhecimento sobre Deus não é o mesmo que conhecer Deus. Moisés provavelmente havia ouvido histórias sobre o Deus de Abraão, de sua mãe biológica. Talvez Zípora e Jetro também adorassem o Deus verdadeiro. Mas Moisés precisava de seu próprio encontro. Ele precisava ouvir a voz de Deus com seus próprios ouvidos. Ele precisava ser comissionado diretamente. E então, depois de 40 anos de espera, o momento chegou. Moisés estava fazendo o que fazia todos os dias, cuidando das ovelhas. Êxodo 3, 1 registra: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Nada nessa frase sugere que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Era apenas mais um dia, mais uma jornada, mais um pasto. Mas Deus tem uma maneira de irromper no ordinário. Ele não esperou até Moisés estar em um templo, ou em oração, ou em um momento espiritualmente elevado. Ele veio enquanto Moisés estava trabalhando. Ele veio no meio da rotina. Ele veio quando Moisés menos esperava. E quando Deus finalmente falou, depois de 40 anos de silêncio, suas primeiras palavras mudariam não apenas a vida de Moisés, mas o curso da história humana. O pastor estava prestes a se tornar profeta. O fugitivo estava prestes a se tornar libertador. E o homem mais improvável se tornaria o maior legislador que o mundo já conheceu. Capítulo 5. A sarça que não se consumia. Você acredita que Deus pode falar com uma pessoa comum em um dia comum de trabalho? Êxodo 3, 2 descreve um dos encontros mais extraordinários da história. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. A maioria das pessoas foca no milagre da sarça ardente.
Mas estudiosos notam algo mais profundo. A sarça comum, humilde, sem valor, tornou-se o ponto de encontro entre o divino e o humano. Deus não escolheu uma árvore majestosa ou um altar ornamentado. Ele escolheu um arbusto comum. Por quê? Porque a mensagem de Deus sempre foi sobre transformar o comum em extraordinário. E a jornada que começou naquele momento mudaria o mundo para sempre. Moisés viu algo impossível. No deserto, arbustos pegam fogo o tempo todo durante a estação seca. Mas eles queimam e se consomem rapidamente. Este arbusto estava ardendo, mas permanecia intacto. Êxodo 3 registra a reação de Moisés. Vou ver de perto esse grande fenômeno e por que a sarça não se queima. Essa curiosidade foi crucial. Se Moisés tivesse simplesmente seguido seu caminho, ele teria perdido o chamado de sua vida. Deus atrai nossa atenção de maneiras incomuns, mas precisamos escolher nos aproximar. Quando Moisés se aproximou, Êxodo 3:4 diz: Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Note a repetição do nome. Quando Deus repete um nome na Escritura, geralmente indica um momento de grande importância. Ele chamou Abraão, Abraão, antes de pedir que sacrificasse Isaque. Ele chamou Samuel, Samuel, quando o chamou para o ministério profético. E agora, Moisés, Moisés, marcava o início de uma nova missão. A primeira instrução de Deus foi surpreendente. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés estava no deserto, não em um templo. Mas a presença de Deus transforma qualquer lugar em solo sagrado. Os egípcios construíam templos elaborados para seus deuses. Aqui, Deus encontrava um homem ao ar livre, sem cerimônia, sem ritual e sem mediadores. Apenas Deus e um pastor descalço. Então, Deus se identificou. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3:6 registra que Moisés escondeu o rosto porque tinha medo de olhar para Deus. Essa reação contrasta com a confiança que Moisés tinha no Egito. O príncipe que caminhava com arrogância no palácio agora tremia na presença do Deus verdadeiro. O deserto havia feito seu trabalho. Moisés havia aprendido reverência. Mas Deus não havia vindo para assustar Moisés. Havia vindo para revelar seu coração. Êxodo 3:7-8 contém uma das declarações mais belas da Bíblia. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. E há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus age. Essas 4 verdades definem quem Ele é. Mas então veio a parte que Moisés não esperava. Êxodo 3:10. Agora, portanto, vá, e eu o enviarei ao Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os israelitas. Imagine o choque de Moisés. Ele havia fugido do Egito como um criminoso. Ele havia sido rejeitado pelos próprios hebreus. Ele havia passado 40 anos escondido no deserto. E agora, Deus estava pedindo que ele voltasse e confrontasse o homem mais poderoso da terra. A resposta de Moisés foi completamente humana. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os israelitas? Essa é a pergunta certa. 40 anos antes, Moisés poderia ter dito: Eu sou um príncipe do Egito. Eu posso fazer isso. Mas o deserto havia matado essa arrogância. Agora Moisés entendia sua própria inadequação. E, ironicamente, essa consciência o tornava qualificado. Deus não procura pessoas capazes. Ele procura pessoas disponíveis.
Deus respondeu com uma promessa simples mas profunda: Eu estarei com você. Êxodo 3, 12. Não oferece uma longa explicação ou um plano detalhado. Apenas, eu estarei com você. E essa é a única garantia que qualquer servo de Deus precisa. Não confiança em nossas próprias habilidades, mas certeza da presença divina. A história da redenção se resume a essa promessa repetida milhares de vezes: Eu estarei com você. Mas Moisés tinha mais perguntas. Ele perguntou: Quando eu for aos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que direi? Essa era uma pergunta teológica profunda. No mundo antigo, e conhecer o nome de alguém significava conhecer sua essência, seu caráter. Moisés estava perguntando: quem é você realmente? A resposta de Deus em Êxodo 3, 14 é uma das declarações mais discutidas de toda a Bíblia. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. A frase hebraica Ehyeh, Asher, Ehyeh pode ser traduzida como eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu sou o que faço ser. É deliberadamente misterioso. Deus não cabe em uma definição humana. Ele é o ser autoexistente, eterno, imutável. Esse nome contrasta radicalmente com os deuses egípcios. Ra era o deus do sol. Osíris era o deus dos mortos. Cada deus egípcio tinha uma função específica, limitada. Mas o Deus de Israel não tinha limites. Ele não era o Deus de algo. Ele era o Deus de tudo. Ele simplesmente é. Essa revelação prepararia o cenário para o confronto épico que estava por vir. Não Moisés contra Faraó, mas Yahweh contra os deuses do Egito. Deus, então, deu instruções detalhadas. Moisés deveria reunir os anciãos de Israel e dizer-lhes que Deus havia aparecido. Eles deveriam ir juntos ao Faraó e pedir permissão para fazer uma jornada de 3 dias ao deserto para adorar ao Senhor. Êxodo 3, 19 contém uma profecia crucial. Mas eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. Deus sabia que o Faraó resistiria. A resistência fazia parte do plano. Permitiria que Deus demonstrasse seu poder de forma inegável. Moisés, no entanto, ainda estava relutante. Êxodo 4 registra suas objeções contínuas. E se eles não acreditarem em mim? Deus lhe deu sinais miraculosos. O cajado que se tornava serpente, e a mão leprosa que era curada, a água que se tornava sangue. Eu não sei falar bem, Deus respondeu. Quem deu boca ao homem? Agora vá, eu o ajudarei a falar. Por favor, envia outra pessoa. Finalmente Deus ficou irritado e designou Arão como porta-voz. Moisés aceitou o chamado. Mas note que ele nunca ficou totalmente confortável com isso. Esse desconforto o manteria dependente de Deus durante toda a jornada. Líderes que se sentem perfeitamente qualificados são perigosos. Líderes que sabem que estão em águas profundas clamam a Deus constantemente. Moisés seria esse tipo de líder. E Deus faria coisas através dele que nenhum ser humano poderia fazer sozinho. Moisés voltou para Jetro e pediu permissão para retornar ao Egito. Jetro concordou. Êxodo 4:20 diz: Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e colocou-os sobre um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levou na mão o cajado de Deus. Esse cajado simples de pastor se tornaria um dos objetos mais famosos da história bíblica. Com ele, o Mar Vermelho se dividiria. Com ele, água brotaria da rocha. Com ele, batalhas seriam vencidas. Mas era apenas um pedaço de madeira. O poder não estava no cajado. Estava no Deus que operava através dele. E esse Deus estava prestes a confrontar o império mais poderoso da terra. Capítulo 6.
O confronto dos deuses. O que acontece quando um Deus invisível desafia um império de deuses visíveis? Êxodo 5. Registra o momento dramático. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa em minha honra no deserto. A maioria das pessoas pensa que essa foi apenas uma negociação política, mas estudiosos do Antigo Oriente Próximo reconhecem algo mais profundo. Esta era uma declaração de guerra teológica. Moisés estava dizendo que o Deus de um povo escravizado era mais poderoso do que todos os deuses do Egito juntos. E a resposta do faraó revelaria o verdadeiro conflito por trás de toda essa história. Este não era apenas sobre escravidão, era sobre quem realmente controlava o cosmos. A resposta do faraó em Êxodo 5, 2 é carregada de arrogância. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Essa declaração revela a mentalidade egípcia. O faraó não era apenas um rei político. Ele era considerado uma divindade viva, filho de Ra, o deus Sol. Em sua mente, e nenhum deus poderia ordenar-lhe nada. Ele era o mediador entre o céu e a terra. Ele personificava Ma'at, a ordem cósmica. Desafiá-lo era desafiar a própria estrutura da realidade. Mas pior ainda, o faraó aumentou a opressão. Êxodo 5, 6 a 9 registra sua ordem cruel. Ele removeu o fornecimento de palha, mas manteve a mesma quota de tijolos. Os hebreus agora tinham que coletar palha e fazer tijolos. Quando não conseguiram atingir as quotas impossíveis, os capatazes os espancaram. Isso criou um problema sério para Moisés. Os próprios supervisores hebreus foram até ele e o acusaram. Vocês nos tornaram um fedor para o faraó e seus oficiais e puseram uma espada nas mãos deles para nos matar. Moisés ficou desolado. Êxodo 5, 22 a 23 registra sua oração honesta e desesperada. Senhor, por que maltrataste este povo? Foi para isso que me enviaste? Desde que fui falar com o faraó em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu não livraste o teu povo. Essa é uma das orações mais brutalmente honestas da Bíblia. Moisés estava questionando a estratégia de Deus. A situação havia piorado, não melhorado. Onde estava a libertação prometida? Deus respondeu, reafirmando suas promessas e sua identidade. Êxodo 6, 2 a 8, contém 7 declarações "eu farei", que formam a base de toda a narrativa do Êxodo. Mas Êxodo 6, 9 registra um detalhe trágico. Moisés disse isso aos israelitas, mas eles não o escutaram por causa do desânimo e da cruel escravidão. O povo estava tão quebrantado que não conseguia mais esperar. A esperança havia morrido. E foi exatamente nesse ponto mais baixo que Deus começou a agir. O palco estava armado para o confronto. Mas este não seria um confronto entre exércitos, e seria um confronto entre sistemas de deuses. Os egípcios adoravam o Nilo como fonte de vida, adoravam o sol como Ra, adoravam animais sagrados, adoravam o próprio faraó. Cada praga que Deus enviaria atacaria uma divindade egípcia específica. Deus estava sistematicamente desmantelando o panteão egípcio, provando que esses deuses eram impotentes. Mas primeiro, Deus deu a Moisés e a Arão um sinal para realizar diante do faraó. Êxodo 7, 10 registra: Arão jogou sua vara diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. Os magos do faraó fizeram o mesmo através de suas artes secretas. Mas então, algo revelador aconteceu. A vara de Arão engoliu as varas deles. Era um símbolo profético. O Deus de Israel consumiria todos os deuses do Egito. Os estudiosos debatem exatamente como os magos egípcios realizaram seus truques.
Alguns sugerem ilusionismo, outros propõem poderes demoníacos reais. O texto simplesmente diz que eles usaram suas artes secretas. O que importa é que inicialmente eles puderam imitar alguns dos sinais de Deus. Isso endureceu ainda mais o coração do faraó. Ele pensou: meus próprios magos podem fazer essas coisas. Por que eu deveria temer esse Deus hebreu? Êxodo 7, 14. Marca o início das pragas. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está endurecido. Ele se recusa a deixar o povo ir. A frase coração endurecido aparece repetidamente ao longo da narrativa. Às vezes diz que o faraó endureceu seu próprio coração. Outras vezes diz que Deus endureceu o coração do faraó. Essa tensão teológica tem sido debatida por milênios. A melhor compreensão é que o faraó fez escolhas livres de rejeitar a Deus. E Deus usou essas escolhas para cumprir seus propósitos mais amplos. A primeira praga atacou o coração da religião egípcia, o Nilo. Êxodo 7, 20 a 21, descreve como Moisés levantou seu cajado e golpeou as águas do rio. Toda a água se transformou em sangue. Os peixes morreram. O rio fedia. Os egípcios não podiam beber. Isso não era apenas um desastre ambiental. Era um ataque teológico direto. Os egípcios adoravam Hapi, o deus do Nilo. Adoravam Khnum, o guardião do Nilo. Adoravam Osíris, associado ao Nilo. Todos esses deuses eram impotentes para impedir que sua fonte de vida se tornasse morte. Mas os magos do faraó também transformaram água em sangue. Então, o faraó permaneceu não impressionado. 7 dias se passaram. Então veio a segunda praga, rãs. Êxodo 8, 2 a 4, descreve como rãs cobriram toda a terra, entraram nas casas, nos quartos, e nas camas, nos fornos. A deusa egípcia Heket tinha cabeça de rã e era associada à fertilidade e ao nascimento. Agora seu símbolo animal estava por toda parte, transformado de bênção em maldição. Os magos novamente conseguiram replicar o milagre, fazendo mais rãs aparecerem. Mas note, eles não conseguiram remover as rãs. Eles apenas pioraram o problema. Finalmente, o faraó implorou a Moisés: orem ao Senhor para que tire as rãs de mim e do meu povo. Êxodo 8, 10. Registra a resposta sábia de Moisés: seja como você diz, para que saiba que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Deus removeu as rãs exatamente quando Moisés disse que faria. Isso provou que ele tinha controle total. Mas assim que o alívio veio, Êxodo 8:15 registra: quando o faraó viu que havia alívio, endureceu o coração e não os ouviu. Esse padrão se repetiria múltiplas vezes. Sofrimento levava a arrependimento superficial. Alívio levava de volta à rebelião. O faraó não estava genuinamente se submetendo a Deus. Ele estava apenas tentando gerenciar o desconforto. A terceira praga foram piolhos ou mosquitos. Êxodo 8, 17. Descreve como Arão estendeu o cajado e golpeou o pó da terra, e todo o pó se transformou em piolhos sobre pessoas e animais. Aqui está o ponto crucial. Os magos tentaram produzir piolhos, mas não conseguiram. Êxodo 8, 19, registra sua confissão: isto é o dedo de Deus. Mesmo os oponentes de Deus reconheceram que algo além da mágica humana estava acontecendo. Mas o faraó não se convenceu. Então veio a quarta praga, enxames de moscas. Mas desta vez, Deus fez uma distinção. Êxodo 8, 22 a 23 registra: mas naquele dia farei distinção da terra de Gósen, onde habita o meu povo, para que não haja ali enxames de moscas, a fim de que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Pela primeira vez, as pragas não afetaram os hebreus.
Isso provou que Deus não estava apenas causando desastres naturais aleatórios. Ele estava agindo com precisão cirúrgica. O faraó começou a negociar. Vão, sacrifiquem ao seu Deus aqui na terra. Moisés recusou. Deixarei vocês irem, mas não vão muito longe. Moisés permaneceu firme. A libertação parcial não era aceitável. Deus exigia liberdade total. E conforme as pragas continuavam a cair, ficava cada vez mais claro que o Egito estava lutando uma batalha que não podia vencer. Os deuses do Egito estavam sendo sistematicamente humilhados, e o pior ainda estava por vir. Capítulo 7. Quando o Nilo sangrou. Você consegue imaginar acordar e descobrir que toda a água ao seu redor se transformou em sangue? Êxodo 7, 21 descreve o horror. Os peixes do Nilo morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não podiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. A maioria das pessoas vê as pragas como punições arbitrárias, mas estudiosos de religiões antigas reconhecem algo mais profundo. Cada praga era um ataque teológico calculado contra uma divindade egípcia específica. Deus não estava simplesmente demonstrando poder. Ele estava desmantelando sistematicamente todo o sistema religioso que sustentava o Império Egípcio. E a mensagem era clara: os deuses em quem você confia não podem salvá-lo. Há apenas um Deus verdadeiro, e ele está lutando pelo seu povo. A quinta praga atacou o sistema econômico do Egito. Êxodo 9, 3 a 6 descreve como uma praga terrível atingiu todo o gado egípcio. Cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas e cabras. Todos morreram, mas nenhum único animal dos israelitas morreu. Os egípcios adoravam Hathor, a deusa vaca. Adoravam Apis, o touro sagrado. Adoravam Khnum, o deus com cabeça de carneiro. Todos esses deuses animais não puderam proteger os próprios animais que os representavam. O desastre econômico foi catastrófico. O gado era a base da agricultura egípcia. Arava os campos, transportava mercadorias, fornecia leite, carne e couro. Perder todo o gado significava colapso econômico. Mas Êxodo 9, 7 registra: o faraó mandou investigar e descobriu que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Contudo, seu coração continuou endurecido e ele não deixou o povo ir. A evidência era inegável, mas ele se recusava a ceder. A sexta praga foi pessoal. Êxodo 9, 8 a 11 descreve como Moisés jogou cinza de fornalha para o ar, e ela se tornou pó fino sobre todo o Egito, causando úlceras purulentas em pessoas e animais. Pela primeira vez, os próprios magos foram afetados. Eles não puderam nem se apresentar diante de Moisés por causa das úlceras. Seus corpos traíram a impotência de seus deuses. Sekhmet, a deusa da cura, não podia curar ninguém. Ísis, a grande mágica, estava silenciosa. As úlceras eram não apenas dolorosas, mas também humilhantes. Os egípcios eram obcecados com pureza ritual e aparência física. Sacerdotes raspavam todo o corpo diariamente. Usavam linho branco imaculado. Realizavam elaborados rituais de purificação. Agora seus corpos estavam cobertos de feridas purulentas. Eles eram ritualmente impuros. Não podiam servir nos templos. Não podiam realizar cerimônias. O sistema religioso inteiro estava paralisado. Mas o faraó ainda resistia. Então, Deus enviou a sétima praga, granizo. Mas antes de enviar, Deus fez algo notável. Êxodo 9, 18 a 19 registra seu aviso: amanhã, a esta hora, farei cair uma chuva de pedras tão pesada como nunca houve no Egito. Dê ordens agora para que o seu gado e tudo o que você tem no campo sejam colocados em lugar seguro, porque o granizo cairá sobre todo homem ou animal que não tiver sido recolhido, e eles morrerão. Deus estava dando uma chance de salvação até para os egípcios.
Êxodo 9, 20 a 21, divide a população egípcia em duas categorias. Os oficiais do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher seus escravos e seu gado. Mas aqueles que não fizeram caso da palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seu gado no campo. Mesmo no meio do julgamento, Deus oferecia misericórdia. Alguns egípcios estavam começando a acreditar. Eles estavam reconhecendo que esse Deus hebreu era real e poderoso. Então veio a tempestade. Êxodo 9, 23 a 25 descreve um dos eventos climáticos mais violentos registrados na antiguidade. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e granizo, e relâmpagos caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caíram granizo e relâmpagos por entre o granizo. Foi a pior tempestade de granizo que já havia caído sobre o Egito em toda a sua história. Por todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que estava no campo, tanto homens como animais. Derrubou todas as plantas e quebrou todas as árvores. Isso atacava Nut, a deusa do céu, e Sete, o deus das tempestades. Eles não controlavam nada. O faraó chamou Moisés e fez a confissão mais próxima de arrependimento que ele jamais faria. Desta vez pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Mas Moisés conhecia o coração do faraó. Êxodo 9:30 registra sua resposta. Mas eu sei que você e os seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. E ele estava certo. Assim que o granizo parou, Êxodo 9:34 diz: Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões tinham parado, pecou outra vez. Ele e os seus oficiais endureceram o coração. Arrependimento movido apenas por sofrimento não é arrependimento verdadeiro. A 8ª praga foi gafanhotos. Mas antes de enviar, Deus deu outra oportunidade. Êxodo 10, 7 registra que até os próprios oficiais do faraó o confrontaram. Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe o povo ir adorar o Senhor, o Deus deles. Você ainda não percebeu que o Egito está arruinado? Os conselheiros do faraó finalmente reconheceram a realidade. Eles estavam perdendo. Continuar essa luta era suicídio nacional. O faraó tentou negociar novamente. Tudo bem, os homens podem ir, mas as mulheres e crianças ficam. Moisés recusou. A adoração a Deus não podia ser parcial ou segregada. Famílias inteiras pertenciam a Deus. O faraó ficou furioso e expulsou Moisés de sua presença. E então vieram os gafanhotos. Êxodo 10, 14 a 15 descreve o desastre. Invadiram todo o Egito e pousaram em todos os seus territórios, em grande número. Nunca tinha havido uma praga de gafanhotos como aquela, e nem jamais haverá outra igual. Eles cobriram toda a superfície da terra a ponto de escurecê-la. Devoraram tudo o que tinha sobrado do granizo, tudo o que ainda crescia no campo e os frutos de todas as árvores. Nada verde sobrou, nem nas árvores, nem nas plantas de todo o Egito. Isso humilhava Osíris, deus da vegetação, e Nepri, deus do grão. A fome estava chegando. O império estava entrando em colapso. Mas ainda havia uma praga mais terrível. A 9ª praga foi trevas. Êxodo 10, 21 a 23 descreve como Moisés estendeu sua mão para o céu, e trevas totais cobriram o Egito por 3 dias. Não eram apenas nuvens. Era uma escuridão que podia ser sentida. As pessoas não podiam ver umas às outras. Ninguém saiu de sua casa por 3 dias. Mas todos os israelitas tinham luz onde viviam. Esta foi a praga mais teologicamente significativa. Ra era o deus Sol, a divindade suprema do panteão egípcio. O faraó era considerado filho de Ra. Toda a cosmologia egípcia girava em torno do ciclo diário de Ra viajando pelo céu. E agora,
Por 3 dias completos, o sol não apareceu. Ra estava morto? Estava derrotado? O Deus Supremo do Egito havia sido eclipsado pelo Deus de escravos hebreus. A mensagem era inegável. Yahweh era superior a Ra. O Criador da luz era maior do que qualquer objeto criado que brilhasse. O faraó chamou Moisés novamente. Vá, adore o Senhor. Até suas mulheres e crianças podem ir com você. Apenas deixem seus rebanhos e gado para trás. Moisés recusou. Nossos animais também têm que ir conosco. Nenhum casco ficará para trás. O faraó explodiu em raiva. Êxodo 10, 28 a 29 registra suas palavras finais para Moisés. Saia da minha presença, não volte a me ver. No dia em que você me vir, morrerá. Você tem razão, respondeu Moisés. Nunca mais voltarei a vê-lo. 9 pragas haviam caído. O Egito estava de joelhos, mas o faraó permanecia desafiador. E agora, uma última praga estava chegando. A mais terrível de todas. Uma praga que quebraria finalmente a vontade do homem mais poderoso da terra. Capítulo 8. O colapso do império. O que é preciso para quebrar o orgulho de um império que se considerava invencível? Êxodo 11, 4 a 5, registra a declaração mais sombria de toda a narrativa do Êxodo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Lá pela meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e todo o primeiro cria do gado. A maioria das pessoas foca no horror dessa praga, mas estudiosos notam algo mais profundo. Esta não era apenas a 10ª praga. Era o cumprimento de uma promessa feita no início. Êxodo 4, 22 a 23, registra Deus dizendo ao faraó: Israel é meu filho primogênito. Deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você recusar, matarei o seu filho primogênito. O faraó havia matado os filhos de Israel. Agora, ele colheria o que plantou. E essa noite mudaria tudo. Mas antes que a praga final caísse, Deus instituiu algo que definiria a identidade de Israel para sempre: a Páscoa. Êxodo 12 contém instruções detalhadas que podem parecer estranhas para leitores modernos, mas cada detalhe carregava significado profundo. No 10º dia do primeiro mês, cada família deveria selecionar um cordeiro sem defeito. No 14º dia, ao entardecer, deveriam sacrificá-lo. Deveriam pegar o sangue e aplicá-lo nas laterais e na parte superior das ombreiras da porta de suas casas. Por que o sangue nas portas? Êxodo 12, 13 explica: O sangue será um sinal para vocês nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue não era um amuleto mágico. Era um símbolo de fé obediente. As famílias hebreias tinham que confiar que o sangue de um cordeiro as protegeria do julgamento divino. Era uma declaração: acreditamos que Deus fará o que prometeu. Mas Deus deu mais instruções. Eles deveriam assar o cordeiro e comê-lo naquela noite com ervas amargas e pão sem fermento. Deveriam comer rapidamente, totalmente vestidos, com sandálias nos pés e cajado na mão. Eles deveriam estar prontos para sair. Esta não era uma refeição casual. Era uma refeição de fuga. Era a última refeição de um povo escravizado e a primeira refeição de um povo livre. O pão sem fermento carregava seu próprio significado. Fermento na Bíblia frequentemente simboliza pecado e corrupção. Paulo mais tarde escreveria em 1 Coríntios 5, 7 a 8: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade,
mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A Páscoa apontava para algo muito maior do que a própria libertação do Egito. Apontava para a libertação definitiva do pecado através do sacrifício final. As instruções continuavam. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Isso também era profético. João 19, 36 registraria que quando Jesus foi crucificado, os soldados não quebraram suas pernas, cumprindo a profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus era o Cordeiro Pascal definitivo, sacrificado para que o julgamento passasse por cima daqueles cobertos pelo seu sangue. Mas voltemos àquela noite no Egito. As famílias hebreias obedeceram. Eles aplicaram o sangue, assaram os cordeiros, comeram com seus cintos apertados e esperaram. As horas passaram lentamente, e então, à meia-noite, aconteceu. Êxodo 12, 29 a 30, descreve o horror. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do preso que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. O faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios levantaram-se durante a noite, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa sem um morto. Imagine a cena. Em cada casa egípcia, do palácio à prisão, uma morte. O herdeiro do faraó, morto. O filho do nobre, morto. O filho do camponês, morto. O filho do prisioneiro, morto. Não havia distinção de classe. Não havia imunidade de riqueza. A morte veio imparcialmente para todos os que não estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. O choro coletivo de milhões de egípcios ecoou pela noite. O próprio faraó foi até Moisés e a Arão durante a noite. Êxodo 12, 31 a 32, registra suas palavras desesperadas. Saiam, deixem o meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como pediram. Levem os seus rebanhos e o seu gado, como tinham dito, e vão. Abençoem-me também. Este último pedido é revelador. O homem que havia desafiado o Deus de Israel agora implorava por uma bênção dele. Ele finalmente reconhecia que estava derrotado. Os egípcios não apenas permitiram que os israelitas fossem embora. Êxodo 12, 35 a 36, registra: os israelitas fizeram conforme Moisés tinha orientado e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro e roupas. O Senhor fez com que os egípcios tratassem o povo com simpatia, e eles lhes deram o que pediram. Assim, saquearam os egípcios. Depois de 400 anos de trabalho escravo não remunerado, Israel finalmente recebeu uma fração do que lhe era devido. E o Egito, outrora o império mais rico do mundo, foi empobrecido da noite para o dia. Êxodo 12, 37 a 38, descreve o êxodo em si. Os israelitas partiram de Ramessés em direção a Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, além das mulheres e crianças. Também muitos estrangeiros foram com eles. Se contarmos mulheres, crianças e estrangeiros, a multidão total provavelmente excedia 2 milhões de pessoas. Essa era uma nação inteira em movimento. Eles levaram rebanhos, gado e tudo o que possuíam. O Egito perdeu não apenas sua força de trabalho, mas também uma porcentagem significativa de sua população. A magnitude do que acabava de acontecer não pode ser exagerada. O maior império do mundo antigo havia sido humilhado por um Deus que eles não conheciam. Seus deuses haviam se provado impotentes. Sua economia estava em ruínas. Sua estrutura social estava desmoronando. E pior de tudo, cada família egípcia estava de luto. O Egito nunca seria o mesmo.
Registros históricos sugerem que o Egito entrou em um período de instabilidade e declínio após esse evento. O império que parecia invencível havia sido levado aos joelhos por um Deus invisível. Mas a história não terminou com a libertação, porque depois que o choque e o luto inicial passaram, o faraó começou a pensar. Êxodo 14, 5 registra: quando anunciaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia a respeito deles e disseram: que foi que fizemos? Deixamos Israel sair e perdemos os nossos escravos. O orgulho é uma coisa estranha. Mesmo depois de 9 pragas e a morte de todos os primogênitos, o faraó ainda não estava pronto para aceitar a derrota. Ele estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Um erro que custaria não apenas sua economia ou seu orgulho, mas seu exército inteiro. Capítulo 9. A noite que mudou. Tudo. Você já passou por uma noite que dividiu sua vida em antes e depois? Êxodo 12, 42 chama a noite da Páscoa de uma noite de vigília ao Senhor. A maioria das pessoas vê essa noite apenas como o clímax das pragas, mas estudiosos judaicos reconhecem algo mais profundo. Essa noite não foi apenas sobre libertação política, foi sobre identidade nacional, memória coletiva e um pacto que definiria Israel para sempre. Deus não estava apenas tirando um povo da escravidão. Ele estava criando uma nação do zero. E tudo começou com uma refeição, um cordeiro, sangue em uma porta e uma promessa de que a morte passaria por cima. E essa noite ecoaria através de milênios, apontando para outra noite, quando outro cordeiro seria sacrificado para libertar não apenas uma nação, mas toda a humanidade. As instruções de Deus para aquela noite eram meticulosamente específicas. Êxodo 12, 8 a 11 detalha exatamente como a refeição deveria ser preparada e consumida. O cordeiro deveria ser assado inteiro no fogo. Não fervido, mas assado. O fogo simbolizava julgamento. O cordeiro estava experimentando o que as famílias hebreias mereciam, mas foram poupadas. Era um substituto, levando a morte em seu lugar. Teólogos mais tarde desenvolveriam a doutrina da expiação substitutiva a partir dessas raízes. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas. Essas ervas simbolizavam a amargura da escravidão. Deus não queria que Israel esquecesse seu sofrimento. Não porque ele fosse cruel, mas porque a memória do sofrimento os manteria gratos pela libertação. Deuteronômio 5:15. Mais tarde instruiria: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. A gratidão nasce da memória honesta do que fomos salvos. O pão sem fermento tinha um significado duplo. Primeiro, representava a pressa da partida. Não havia tempo para deixar a massa crescer. Mas segundo, representava pureza e novo começo. Deixar o Egito significava deixar para trás as velhas formas de ser. Eles estavam começando uma nova vida, e essa nova vida exigiria uma nova maneira de pensar, agir e adorar. O fermento velho não podia contaminar esse novo começo. Deus também instituiu um padrão de lembrança perpétua. Êxodo 12, 14 declara: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Deus sabia que os humanos esquecem. Somos criaturas que vivem no momento presente. Sem lembretes intencionais, até as experiências mais significativas desvanecem. Então, Deus construiu lembrança na própria estrutura da vida israelita. Toda primavera, eles celebrariam a Páscoa. E ao fazer isso, reviveriam a história de libertação. Êxodo 12, 26 a 27
fornece um script para quando as crianças perguntassem: que cerimônia é esta? Os pais responderiam contando a história de como Deus passou por cima de suas casas quando matou os primogênitos do Egito. A Páscoa não era apenas um ritual, era educação geracional, era transferência de identidade. Cada geração ensinaria à próxima quem eles eram, o povo que Deus libertou. Mas aquela primeira noite de Páscoa não era apenas sobre rituais futuros, era sobre sobrevivência imediata. Enquanto as famílias hebreias comiam dentro de suas casas com sangue nas portas, a morte estava passando pela terra do Egito. O texto não detalha exatamente como os primogênitos morreram. Não foram pragas ou doenças visíveis. Foi o anjo da morte, o próprio juízo de Deus, executando sentença. E a única proteção era o sangue do cordeiro. Pense na fé exigida. Os hebreus não tinham garantia, além da palavra de Deus, de que o sangue os protegeria. Eles não podiam ver o anjo da morte se aproximando. Não podiam vê-lo passar por cima. Eles simplesmente tinham que confiar. Hebreus 11:28, mais tarde escreveria: pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A salvação sempre vem através da fé em uma provisão divina, não através do esforço humano. E então, à meia-noite, o julgamento caiu. Êxodo 12, 29 a 30, já descrevemos. Mas vamos pausar para considerar as implicações teológicas. Por que Deus matou os primogênitos? Parece extremo, parece cruel, mas precisamos entender o contexto completo. Primeiro, o faraó havia ordenado o assassinato de todos os meninos hebreus. Êxodo 1, 22 registrou seu decreto de genocídio. O que o Egito semeou, agora colhia. Segundo, Deus havia dado 9 oportunidades de arrependimento. 9 pragas, 9 chances de liberar Israel. O faraó rejeitou todas. Terceiro, Deus havia avisado explicitamente. Êxodo 4, 22 a 23, registrou que se o faraó não deixasse o filho primogênito de Deus ir livre, Deus mataria o primogênito do faraó. Mas talvez mais importante, o julgamento dos primogênitos era teologicamente apropriado. No mundo antigo, o primogênito carregava a herança e a identidade da família. O primogênito do faraó seria o próximo Deus-rei. O primogênito dos egípcios perpetuaria o sistema de opressão. Ao atingir os primogênitos, Deus estava cortando o futuro do Egito e forçando-os a confrontar a mortalidade e a fragilidade de seu império. E, ao mesmo tempo, ele estava declarando que Israel era seu primogênito, sua herança especial. A reação egípcia foi imediata e total. Êxodo 12:33 diz: os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse e deixasse o país, pois diziam: todos nós morreremos. O medo havia finalmente quebrado a resistência. Eles não estavam apenas permitindo que Israel fosse. Eles estavam desesperados para que eles saíssem. O povo que outrora os escravizara, agora os temia. E assim, depois de 430 anos no Egito, Israel saiu. Êxodo 12, 40 a 41, marca o momento. O tempo que os israelitas moraram no Egito foi de 430 anos. Ao final dos 430 anos, exatamente nesse dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. O tempo de Deus é preciso. A Gênesis 15, 13 a 14, havia profetizado essa escravidão e libertação. Agora estava se cumprindo exatamente como previsto. Deus não está atrasado. Ele não está adiantado. Ele está sempre pontual. A multidão que saiu era massiva e diversa. Não eram apenas hebreus étnicos. Êxodo 12:38 menciona:
também muitos estrangeiros foram com eles. Alguns estudiosos chamam isso de multidão mista. Eram provavelmente egípcios e outros que haviam testemunhado o poder de Yahweh e decidiram segui-lo. Isso estabelece um padrão bíblico. O povo de Deus nunca foi definido apenas por etnia, mas por fé. Qualquer um que confiasse em Yahweh poderia se juntar à comunidade. Eles levaram os ossos de José com eles. Gênesis 50, 25 registrou que José havia feito os israelitas jurarem que levariam seus ossos quando Deus os visitasse. Até no meio da pressa e do caos, eles honraram aquele juramento antigo. José havia acreditado que Deus libertaria Israel. E agora, séculos depois, seus ossos finalmente deixavam o Egito, indo para a terra que Deus havia prometido a Abraão. A fidelidade de Deus atravessa gerações. Ele nunca esquece suas promessas, mesmo quando séculos se passam. Enquanto a multidão massiva marchava para o deserto, eles provavelmente olharam para trás uma última vez. Viram as cidades que haviam construído com suas próprias mãos. Viram os campos que haviam trabalhado. Viram o único lar que a maioria deles já conhecera. E então, viraram-se e caminharam para o desconhecido. Não tinham mapa. Não tinham provisões suficientes para uma jornada longa. Não sabiam exatamente para onde estavam indo, mas tinham algo mais importante. Tinham a promessa de Deus de que Ele os levaria a uma terra que manava leite e mel. E por enquanto, isso era suficiente. Capítulo 10. A última perseguição. Você acreditaria que alguém, depois de perder tudo, ainda perseguiria aqueles que o derrotaram? Êxodo 14, 5 a 7, registra uma das decisões mais irracionais da história antiga. Quando anunciaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia. Então, mandou preparar o seu carro e levou o seu exército consigo. Levou 600 dos melhores carros de guerra, juntamente com todos os outros carros do Egito, cada um deles com um oficial. A maioria das pessoas pensa que isso foi apenas orgulho ferido. Mas estudiosos militares reconhecem algo mais profundo. O faraó estava fazendo uma aposta final. Se ele deixasse Israel ir sem lutar, todo o seu império o veria como fraco. Vassalos se rebelariam, inimigos invadiriam, o Egito entraria em colapso. Ele tinha que pelo menos parecer forte. Então, ele reuniu o que restava de seu exército e perseguiu escravos desarmados no deserto. E essa decisão custaria o maior desastre militar da história egípcia. O texto especifica 600 carros de guerra de elite, mais todos os outros carros disponíveis. Os carros de guerra egípcios eram as armas mais avançadas de sua época. Leves, rápidos, mortais. Cada um carregava um motorista e um arqueiro ou lanceiro. Eram a força aérea da antiguidade, capazes de cercar e destruir infantaria rapidamente. O faraó estava mobilizando seu poderio militar total para uma missão: trazer Israel de volta ou matá-los tentando. Mas havia um problema. A frota de carros do faraó já havia sido devastada. Lembre-se de que a quinta praga matou todo o gado egípcio, incluindo os cavalos que puxavam os carros. A sétima praga, o granizo, destruiu muito do equipamento militar. E a 10ª praga matou muitos dos primogênitos, incluindo oficiais militares e soldados. O exército que perseguia Israel era uma sombra do que tinha sido, mas ainda era formidável o suficiente para aterrorizar uma multidão de escravos fugitivos. Israel havia viajado de Sucote para Etã, na borda do deserto. Então, Deus deu a Moisés uma instrução estranha. Diga aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Deverão acampar junto ao mar, em frente a Baal-Zefon. Êxodo 14,
3 explica a estratégia divina. O faraó pensará: os israelitas estão vagando pela terra, confusos, encurralados pelo deserto. E Deus estava intencionalmente atraindo o faraó para uma armadilha. Ele estava posicionando Israel de modo que parecessem vulneráveis, presos entre o deserto e o mar. E funcionou. Quando o faraó soube da localização de Israel, sua confiança voltou. Êxodo 14, 5 diz que ele e seus oficiais mudaram de ideia. A frase hebraica literalmente significa: o coração deles se virou. Eles se arrependeram de ter deixado Israel ir. A ganância por trabalho escravo gratuito superou o medo das pragas. E então começou a perseguição. Quando Israel viu o exército egípcio se aproximando, o pânico se instalou. Êxodo 14, 10 a 12 registra sua reação. Aproximando-se o faraó, os israelitas olharam e viram os egípcios marchando contra eles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi porque não havia sepultura no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Que foi que você nos fez, tirando-nos do Egito? Não lhe dissemos no Egito: deixe-nos em paz, queremos servir aos egípcios? Seria melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. O cinismo aqui é impressionante. Dias atrás, eles estavam celebrando a libertação. Agora desejavam estar de volta na escravidão. O medo tem uma maneira de apagar a memória. A resposta de Moisés é uma das declarações mais poderosas de fé em toda a Escritura. Êxodo 14, 13 a 14. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês hoje veem, jamais tornarão a ver. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Moisés não tinha ideia de como Deus o salvaria. Ele não tinha um plano militar. Ele simplesmente confiava que o Deus que os havia tirado do Egito não os abandonaria no deserto. Mas então, Deus deu instruções específicas. Êxodo 14, 16. E você, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida as águas para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Pare e deixe isso penetrar. Deus estava pedindo a Moisés para dividir um mar, não um riacho, não um rio, um mar. O Mar Vermelho, provavelmente no local onde agora está o Golfo de Suez ou o Golfo de Acaba, tinha quilômetros de largura e dezenas de metros de profundidade. Dividir isso desafiava todas as leis naturais conhecidas. Mas antes do milagre da divisão, outro milagre ocorreu. Êxodo 14, 19 a 20, descreve como a coluna de nuvem que guiava Israel moveu-se de sua frente para suas costas, posicionando-se entre Israel e o exército egípcio. Para Israel, era luz. Para os egípcios, era escuridão impenetrável. Os carros de guerra não puderam avançar. Eles ficaram presos a noite toda, incapazes de atacar. Deus estava protegendo seu povo enquanto preparava o caminho de fuga. E então, Moisés estendeu sua mão sobre o mar. Êxodo 14, 21 a 22 registra o que aconteceu. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e transformou o mar em terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas atravessaram o mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Note que não foi instantâneo. O vento soprou toda aquela noite. Deus usou meios naturais, vento, para realizar um propósito sobrenatural, dividir um mar. Mas o resultado era inegável, um caminho seco através do impossível. Imagine estar naquela multidão. Você vê paredes de água em ambos os lados. Você vê peixes presos nas paredes, nadando no lugar. Você vê o fundo do mar exposto, seco o suficiente para caminhar.
Isso desafia toda a experiência humana. Mas Moisés começou a andar. E então, uma família o seguiu. E então, outra. E logo 2 milhões de pessoas estavam caminhando através de um mar. Crianças apontavam para as paredes de água. Idosos tremiam de admiração. Animais mugiam nervosamente. Mas todos continuaram andando, porque não havia alternativa. À frente estava o impossível. Atrás estava a morte certa. Então, eles escolheram o impossível. A travessia levou horas. 2 milhões de pessoas, com rebanhos e carroças, não atravessam rapidamente um mar. Mas finalmente, quando o dia amanheceu, o último israelita pisou em segurança do outro lado. E então, os egípcios, vendo o caminho aberto, e decidiram perseguir. Êxodo 14, 23. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos e carros do faraó, os seus cavaleiros e as suas tropas os seguiram no mar. Era a arrogância final. O faraó viu um milagre que deveria ter inspirado terror e reverência, e decidiu tratá-lo como uma estrada normal. Mas Deus estava prestes a fechar a armadilha. E quando ele o fez, o império mais poderoso do mundo antigo sofreria um golpe do qual nunca se recuperaria completamente. A última perseguição estava prestes a se tornar o último erro. E o mar que se abriu em salvação estava prestes a se fechar em julgamento.